Olá! Quando se fala em posse urbana, lembranças tristes nos vêm à memória. Jardim Botânico, Nova Esperança, Parque Oeste Industrial. Locais onde a tentativa de se ter um lar foi banhada com sangue, quer dos poceiros, quer dos policiais que trabalharam na reintegração de posse. O direito à moradia está previsto na Constituição Federal, que prevê ainda políticas públicas e a regularização fundiária. Mas o que se vê cada vez mais são ocupações irregulares. E esse é o assunto do programa Opinião de hoje. E para falarmos sobre posse urbana, recebemos aqui a deputada estadual Isaura Lemos, do PCdoB, que também é presidente da Comissão de Habitação aqui da Casa. Muito obrigada, deputada. Obrigada a vocês pela oportunidade. Também recebemos Murilo Mendonça, que é o diretor de Desenvolvimento Institucional da AGEAB. Muito obrigada e seja bem-vindo, né? Primeira vez. Obrigado e obrigado pela oportunidade de estar aqui. Também Rony Barbosa, que é líder do Movimento Popular pela Moradia, também já foi secretário de Habitação de Aparecida. Muito obrigada, Rony. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom, é a excelência nesse assunto também, né? Dois aqui, aliás, três, né? Os três trabalham nesse assunto, que foi escolhido assim, com muito carinho pelo produtor Cláudio Pontes, porque cada vez se vê mais o crescimento desordenado, né, das cidades. Começou com o êxodo rural em 1900 e o problema não para, né? Pelo contrário, cada vez cresce mais. Melhorou muito, né? A deputada estava falando que melhorou muito, mas ainda muita coisa precisa ser feita, deputada. Com certeza. Nós ficamos décadas sem qualquer programa na área de moradia e nos últimos 10 anos, com o presidente Lula, a presidenta Dilma, nós tivemos a felicidade de ter um programa muito bem elaborado, que contou com a participação das diversas lideranças populares, né, no Conselho Nacional de Moradia, no Conselho Nacional das Cidades. Eu faço parte desse conselho e nós vimos a cada ano o programa ser aperfeiçoado, só que a demanda já era muito grande, né? O estado de Goiás, embora seja um dos estados que mais aproveitou esse programa, sendo em 2012 o segundo com maior desempenho, né, no programa, ainda tem um déficit muito grande de 161.290 famílias. Então, nós temos que correr para poder chegar a um patamar de atendimento que não é de uma hora para outra que nós vamos conseguir. É lento, né? Bom, a deputada falou em 161 mil famílias, né? Mas aqui em Goiânia, na Grande Goiânia, calcula-se 2.000 famílias, né? Estão em condições irregulares. Procede, né, Rony? Aqui esse número. Então, veja só, essa temática você abordou bem no início, ela é um tema que nós vem trabalhando com ele na luta, junto aos movimentos sociais, as mais diversas entidades, desde o final da década de 70, quando no Brasil estávamos no ápice do êxodo rural, da expulsão dos trabalhadores rurais do campo para a cidade, e as cidades têm condições de absorver essa população e, consequentemente, a busca por alternativas resultou num elevado índice de ocupações de áreas urbanas durante toda a década de 80, né? Com muitos conflitos, com muitos enfrentamentos. Para as favelas também, com muitas lutas. Nós temos algumas culturas diferenciadas. Nós temos na região do Nordeste, quando se trabalha com ocupações irregulares, nós trabalhamos com palafitas, né? Nas regiões do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, com cortiços, favelas, nos morros, e nas regiões mais centrais do Brasil e norte, com ocupações que nós vamos dar a denominação de poceiros urbanos, né? Então, esse conjunto de fatores no Brasil durante a década de 80 traz esse resultado de uma ocupação desordenada, consequentemente de uma cidade ainda pronta para, ainda esperando o seu planejamento. Hoje, em Goiânia, respondendo objetivamente a sua pergunta, nós temos em torno de 20% a 25% da população de Goiânia vivendo em áreas de posses ocupadas na década de 80, que até hoje ainda não teve a sua regularização definitiva resolvida. E
outras ocupações recentes ocorrendo em decorrência dessa falta de articulação entre os poderes para melhor dar vazão a esse programa que o governo federal implantou em 2008, que a deputada fez referência, que é uma coisa bacana. E o Rony falou sobre essas ocupações recentes e as antigas também. A gente vai tocar nesse assunto, vai citar uma por uma aqui. Mas antes, a gente gostaria de ver, né, com o Murilo, o papel da GEAB, né, com relação à regularização fundiária, né, para que esse número diminua. Qual é, Murilo? Olha, a GEAB, até os dois participantes da mesa têm acompanhado o trabalho na GEAB. Em 2011, por uma determinação do nosso governador, a regularização fundiária é tratada como política de Estado. E foi criado o programa Casa Legal, que hoje é uma referência nacional em regularização fundiária, foi premiado pela ABC em 2012 como o melhor programa de regularização fundiária. E nós estamos vendo muitos resultados do programa Casa Legal. Hoje a regularização fundiária tem 43 mil imóveis em andamento. Nós tivemos acompanhamento aqui na região noroeste, foram 13 bairros regularizados. Em Aparecida nós estamos fazendo uma regularização muito grande, onde nós já temos, desses 43 mil imóveis em andamento, 14 mil escrituras já foram entregues. Na região noroeste, mais de 10 mil escrituras entregues. Temos um trabalho muito grande que é no Jardim Curitiba 1, 2, 3 e 4, que já foram mais de 2.300 escrituras encaminhadas ao cartório para registro. Ali tem muita gente, né? Porque pela primeira vez o Estado entrega escritura registrada de forma gratuita. E em Aparecida, até dei a notícia para o Rony hoje, que nós já encaminhamos para o cartório 1.300 escrituras do Jardim Tiradentes. Nós temos que salientar que esse trabalho, essa escritura, ela é feita de forma gratuita e nós precisamos da ajuda dos cartorários. E temos feito esse diálogo e temos que entender que quando você entrega um volume muito grande de escrituras e que o cartório vai fazer de forma gratuita, demanda um tempo, porque ele vai pôr um funcionário especificamente para fazer esse trabalho. Então o Estado tem esse entendimento, a Prefeitura, e nós fizemos uma parceria para que essa regularização fosse feita. O primeiro passo no Estado de Goiás foi a mudança da lei estadual, mas nós criamos um grupo de regularização em participação com o Ministério Público, com as entidades de classe, com o Conselho Nacional de Justiça, com os cartórios, e foi um trabalho de grupo. Eu acho que por isso a regularização aqui no Estado ela saiu. Ela foi feita por todos, todos participaram, e o Estado teve um papel muito importante nessa regularização. Eu creio que assim, os participantes da mesa podem perceber que eu acho que nunca houve um programa tão efetivo e incisivo no Estado nessa questão de regularização fundiária. E como a deputada falou também a questão da moradia, o Estado de Goiás é um dos estados que mais contrata, porque nós compartilhamos o programa federal com o programa estadual, onde o Estado entra com cheque mais moradia, que possibilita aumentar o valor da casa, diminuindo a prestação do mutuário. Então, hoje, nós já temos mais de 40 mil imóveis em construção no Estado. Se for citar as melhorias, que o cheque tem a modalidade, além da construção, placa e melhoria, são mais de 150 mil famílias beneficiadas, com reformas de casa, a opção da troca de casas de placa e a construção de unidades habitacionais. Então, o programa é grande, o problema. Mas muita gente ainda está na lista de espera, né? Sim, mas nós temos enfrentado e tentado resolver. Como ele falou, não é fácil, né? Existe a relutância até dos cartórios, né? Para registrar isso, é complicado. Porque são duas coisas, né? Uma questão é aquele que não tem moradia e o déficit é muito grande, 161 mil famílias, né, sem moradia. E a questão da realidade que nós estamos enfrentando no Estado. Que embora seja um Estado que esteja crescendo acima da média nacional, né, só a partir de 2013 que começou a cair um pouco os índices de crescimento do Estado, com a crise internacional que nós estamos vivendo. E o que nós vemos também é um crescimento da população, que vem para o Estado de Goiás, é o segundo estado em maior fluxo migratório. Né? Aliás, é o terceiro estado em maior fluxo migratório.
e vai chegar a ser o segundo até 2030, conforme as pesquisas estão apontando. Primeiro é São Paulo. Primeiro deve ser São Paulo, né? O entorno de Brasília também tem uma grande migração, mas o que nós vemos é que aumentou a população de Goiás. E mesmo nós temos um bom desempenho no programa Minha Casa Minha Vida, aumentou o déficit habitacional aqui no estado, né, em 13,9%. Então, quer dizer, é como enxugar gelo. Justamente, igual foca, né? E o desenvolvimento... Mais aparece gente. Exatamente. E o desenvolvimento do Estado também leva aos brasileiros também olharem para nós, para o Estado, como oportunidade de ter emprego, de ter condições de vida melhor. O Rony está doido para falar, vai. Não, é só assim, a gente não perder de vista que nada nesse país acontece por acaso, por obra e graça de qualquer governo. Seja Marconi, seja Lula, seja Dilma, enfim, quem quer que seja que possa ter passado por aí. Nessa temática da regularização fundiária que o Murilo abordou, hoje é um dos temas mais complexos que nós temos para tratar na política de habitacional no Brasil. Aparecida talvez seja um dos exemplos mais emblemáticos nessa temática que possa existir nas cidades brasileiras. Depois podemos até falar um pouco sobre isso, mas veja só, a Vila Concórdia, né, que é um bairro que eu moro desde 1972, e, portanto ela foi ocupada em 1970, até hoje ela não tem a sua escritura e ela foi desapropriada pelo governador Henrique Santilli em 1980 e qualquer coisa de 7, algo por aí. Da mesma forma, por exemplo, o Curitiba 1. O Negrão de Lima também, que foi, né? O Negrão de Lima, o Curitiba 1, o 2, também foi um objeto de desapropriação do então governador Henrique Santilli. E toda a região noroeste, a deputada acompanhou muito bem isso também, ela é toda do início da década de 90. E há bairros mais antigos ainda, que até hoje não teve a sua regularização efetivada. Então, nunca houve políticas efetivas de dar o tratamento adequado para essa temática da moradia em toda a sua dimensão, quer a sua ocupação dentro do espaço urbano, casando isso com a cidade via os sistemas viários, as redes de acesso, os equipamentos públicos, quer seja a prevenção, que é a tomada de iniciativa dos órgãos públicos para evitar as ocupações violentas. O que vem ocorrendo, e eu quero aqui registrar de público, é um avanço tendo em vista a iniciativa que se tem visto na GEAB, na atual administração daquela empresa, em ter a política fundiária como um elemento importante nesse processo. Eu costumo dizer lá em Aparecida que o Murilo não é um funcionário da GEAB, ele é um militante da causa da regularização fundiária. É preciso ter vontade, é preciso entender aquilo como uma importância de políticas públicas, não é? Mas veja só, o Estado, né, e aí eu não estou personalizando quem quer que seja, mas o Estado como ente público, ele está hoje cuidando de uma coisa que foi iniciada lá no início da década de 70, né? E nós vamos trabalhar isso em 2015. O próprio governo federal só veio avançar nessa temática, agora permitindo a regulamentação do Estatuto da Cidade, que nós conversamos em 1992 no Congresso Nacional, agora com a Lei 11.977, que veio dar mecanismos, não é nem que veio dar mecanismo, veio forçar os estados e municípios a cuidar disso como uma política pública. Né? Por exemplo, na época da Constituição Federal, nós trabalhamos na mobilização de coletas de assinaturas para criar na Constituição Federal o artigo 182 e 183 e os seus respectivos incisos e parágrafos. De lá para cá, nós gastamos 10 anos para construir o Estatuto da Cidade, que levou 10 anos para ser regulamentado, que veio ser aprovado. De 92 a 2000, nós gastamos só para aprovar o Estatuto da Cidade no Congresso Nacional. E quantos morreram, né, nesse tempo aí, esperando a escritura, e a escritura não vamos falar nem de morte, que dá um caminhão de morto. Né? Mas é só para dizer assim, tudo isso são conquistas. Lentas, né? Lentas, mas que foram objetos de muita pressão social. Veja,
Lá, Você vai dar um exemplo? Vou dar um exemplo. Pode ser daqui a pouquinho, Pode, depois claro. do intervalo, quem está em casa fica esperando, viu? Daqui a pouquinho. Tá bom. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Opinião volta com o tema posse urbana. O líder dos movimentos populares em prol da moradia, Rony, estava falando aqui sobre as ocupações antigas, que até hoje também não foram regularizadas. Ele citou a Vila Concórdia, lembrou também o Negrão de Lima. E eu tenho outras ocupações aqui, antigas e recentes, porque se essas até hoje não foram resolvidas, imagina as que estão aparecendo. Olha, vou citar alguns exemplos aqui. Tem o Vale dos Sonhos, Residencial Belo Horizonte, Residencial Della Pena, GO 070, GO 060, Residencial JK e o Negrão de Lima, que já foi citado, né? Pelo menos 500 famílias aqui, em cada um desses residenciais aqui, moram. E aí que vem a pergunta, né? Como regularizar esse tanto de gente aqui, né? O Rony queria finalizar, ele ia dar um exemplo, eu cortei ele. Pode falar. Não, é só em relação aos instrumentos, né? Todos os instrumentos que tem na legislação brasileira, elas são fruto de uma ampla mobilização dos movimentos de moradia, de ONGs, no Brasil inteiro, para fazer com que hoje o país pode chegar e dizer, nós temos uma legislação muito avançada para se tratar a regularização fundiária da forma séria como sempre deveria ter sido. Goiás, o estado de Goiás como ente público, está atrasado nessa temática há mais de 25 anos em relação à regularização fundiária. O esforço que se faz hoje para fazer essa temática, ele é bem-vindo, louvável e absolutamente necessário. O que se acumula hoje de serviço é porque historicamente, o Estado sempre virou as costas para esse tema e foi buscar respostas à pressão dos movimentos por mais moradias, né? Então, assim, eu quero só dizer que muito bem, é bacana o que se vê hoje na AGEAB enquanto esforço para se resolver isso, mas é um esforço muito recente e que precisa, para dar conta da demanda reprimida, de mais 10, 15 anos para superar essa matéria. Então, é só para fazer esse registro que eu acho que é importante. Eu penso que tudo no Brasil está bem atrasado, né, Rony? Mas nos últimos 10 anos, eu penso assim, que não adiantaria a GEAB querer fazer isso se não tivesse uma parceria com o governo federal que criou programas nesse sentido.
e que é uma parceria Estado, governo federal e município. Então, eu penso que nós temos que olhar um pouco assim daqui para frente, o que fazer para diminuir esse déficit. Vocês verem que as ocupações irregulares voltaram com muita força. Eu digo muito pela questão do aumento do aluguel, muito pela questão do fluxo migratório que, devido ao crescimento econômico do Estado, atraiu, né, muitas pessoas para cá, né? Nós tivemos só em 2012 mais 35 mil pessoas vindo para o Estado, e assim a cada ano, e essas pessoas vêm e querem casa, né, Murilo? E eu acho que também essa questão dessas ocupações, cada caso é um caso. Tem ocupação de área pública, tem ocupação de área particular, né? E o governo vai ter que criar uma força-tarefa para já dar um andamento a resposta a essas famílias, porque senão elas vão crescer. E pode sim se tornar um novo Parque Oeste Industrial, coisa que eu penso que nenhum goiano gostaria de ver. De relembrar. É aquela experiência triste, porque quando começa uma ocupação, nós temos que dar resposta e encaminhar essas famílias para uma saída, senão ela cresce e depois não tem saída, a não ser o ideal seria... uma desocupação violenta, coisa que nós não concordamos e sempre estaremos ao lado das famílias. No nosso caso, o movimento de luta pela casa própria, que eu apoiei desde a década de 90, conseguiu tirar 30 mil famílias do aluguel. Né? Mas sem o programa Minha Casa Minha Vida. Agora, com o programa Minha Casa Minha Vida, vai ser lançado agora a terceira etapa, né? Aí nós temos esperança que mais famílias poderão sair do aluguel. O Murilo quer falar aqui, né? Que Sim. a réplica dele aqui com relação a essas escrituras. E também já fala, Murilo, quando que vai ser lançado, né? É a terceira etapa, né? Do Minha Casa Minha Vida. Olha, a questão das escrituras, só frisar para o Rony, que teve um avanço grande quando a Lei 1197 nos permitiu tratar a regularização fundiária diferentemente de loteamento novo. Esse era o primeiro paradigma a ser quebrado. Eu acho que a instituição do grupo foi muito importante, com a parceria com todos os entes de sociedade, Ministério Público, Estado, município, Assembleia. E nós tivemos uma dificuldade muito grande no início, principalmente assim, em várias prefeituras, como o caso Goiânia, os técnicos sentiam dificuldade em encarar a lei da regularização e assinar a regularização, aprovar um projeto como se não fosse um projeto novo. Então o grupo trouxe a Ana Paula Brunda, o Ministério das Cidades, fizemos todo um trabalho de conscientização e lembrar que a GEAB, ela regulariza o que é do Estado. E nós temos duas linhas no programa Casa Legal, que o que é do Estado, nós damos a escritura de forma gratuita e fazemos do Estado ou as empresas em liquidação. Mas nos municípios, nós temos feito muito no estado de Goiás, no interior, onde nós auxiliamos o município a fazer a regularização, entregar escrituras, intervindo junto aos cartórios, em questões de gratuidade e tudo. Então, essas duas linhas nós temos atuado. Agora eu falo para o Rony, que as áreas do estado, Rony, aqui em Goiânia... vão ser escriturados. Nos próximos 3 anos, você pode ter certeza que não vai ter mais nenhuma. São 80% das ocupações urbanas em Goiânia. Está gravado, gente. Está gravado. Mas deixa eu te falar. Como nós estamos aqui nessa importante veículo de televisão, que é o canal Assembleia... Mas eu queria até que você explicasse do estado e do município. Por exemplo, esse Vale dos Sonhos é de quem? Ele é particular. O Vale dos Sonhos já está sendo regularizado. Já saiu o decreto dele, já está sendo regularizado. Foi comprado, na verdade, o Vale dos Sonhos não está... adquirido pelas famílias. O Vale dos Sonhos não está regularizado por um capricho dos tecnocratas, porque se assim quisesse já tinha resolvido. Mas veja só, no dia 4 de outubro de 1984, nós estávamos na porta do Palácio das Esmeraldas com 10 mil pessoas. Nós então pedimos ao governador na época que cadastrasse todas as populações que estavam em áreas de posse e ocupações em Goiânia. Para poder fazer o quê? Saber quem era, onde estava, para dar fim a regularizar, a urbanizar aquelas mais diferentes. Assim, era Nova Esperança, Concórdia, Vila Adélia, Jardim Europa, Fim Social, Negrão de Lima, enfim, setor universitário e tal. O governador, à época, Iris Rezende, criou lá a tal de CPU. Vocês lembram disso? 1984. E lá nomeou o saudoso Solon Amaral,
que depois virou deputado, o Pedro Batista e hoje um técnico, inclusive da Prefeitura de Goiânia, chamado Aloysio. Criou 3 pessoas para poder cuidar disso. Então, quando eu estou falando que é uma temática atrasada, é porque nós vem dessa época pelejando para que primeiro não se precisasse ocupar. Porque eu sou de uma época que a relação com o Estado era bastante democrática. Nós entrava com as costas e o Estado com o cacetete. Né? Então, é dessa época que eu estou falando. Então, eu não estou falando que a temática da regularização fundiária está bem ou está mal. O Estado está atrasado. Tanto o Estado como a Prefeitura, como o Governo Federal. Está resolvendo, Estado mas demora. Público, né? Então, é falta de vontade política. Se quiser resolver, resolve. Agora, volto a frisar. É uma temática complexa, de difícil solução e que, portanto, se não tiver empenho, como está tendo, né, eu reconheço no Murilo uma pessoa bastante empenhada nessa temática, é parceiro nosso em Aparecida. Aparecida essa, assentamentos que foram também da década de 80. Murilo é novo, mas ele está... Ele não era nascido, em 84 ele nem nasceu. É porque o Rony, nós dois, a gente vem daquela época pelejando, Lembra, né? Agora o Murilo era menininho naquela época, mas ele está tendo a oportunidade de agora ajudar. É com você, Rony. Tem que resolver. Vila Concórdia, Fim Social, Negrão de Lima. Bom, e daqui a pouquinho, depois do intervalo... Eu cheguei na Concórdia com 9 anos de idade. Tá vendo? Amanhã eu faço 53. Daqui 3 anos sai as escrituras. O Murilo prometeu. Sai tudo. Bom, e a gente está falando aqui, né, muito de invasões, de ocupações por pessoas humildes, né? Mas e as pessoas nobres, né, que invadem locais nobres da cidade? É o que a gente vai falar daqui a pouquinho, depois do intervalo. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O CVV oferece atendimento telefônico gratuito a todos que precisam de apoio. Não se afaste dessa responsabilidade. Junte-se a nós e venha completar essa chamada. Isso é mais importante do que você pensa. CVV, boa noite. O programa Opinião volta com o tema Posse Urbana. Só lembrando que estamos aqui com a deputada estadual Isaura Lemos, que é presidente da Comissão de Habitação, Rony Barbosa, que é o líder do Movimento Popular pela Moradia, e também Murilo Mendonça, que está sendo atacado aqui o tempo todo por esses dois, mas ele é o responsável, gente, pela regularização fundiária, né? Um dos responsáveis, e está representando aqui a AGEAB. E estávamos falando sobre as ocupações recentes, algumas antigas, que é o caso do Negrão de Lima, Vila Concórdia. E eu gostaria de citar aqui algumas ocupações, também da década de 80, da Rua 115, no setor sul, que até hoje não foi resolvida, né, Murilo? E viraram mansões, né? E é a margem ali do córrego Botafogo. E também a Vila Lobó ali, que agora virou um boom imobiliário, está no meio do Jardim Goiás. Quem gostaria de tocar nesse assunto? A Vila Lobó foi feito um TAC quando nós participamos junto com o Ministério Público e a Prefeitura de Goiânia está atuando nessa questão da regularização. Só para situar, Murilo, ali do lado do Parque Flamboyant, sim, né? Se não me engano, algumas escrituras, inclusive, já foram entregues e estão trabalhando nesse intuito. A 115,
Por lei, a GEAB ela é responsável pela regularização fundiária de interesse social do Estado, é nisso que nós atuamos. Mas, em parceria com a Segplan e com a Procuradoria-Geral do Estado, a GEAB efetuou o levantamento topográfico de todas as famílias do 115 no ano passado. Esse levantamento tem um grupo de trabalho junto com a Prefeitura de Goiânia, coordenado pela Procuradoria-Geral do Estado. E esse levantamento já foi entregue na Prefeitura de Goiânia, que está efetuando os estudos dessa situação, mas quem vai conduzir essa questão é a Segplan e a PGE. Por não se tratar de regularização de interesse social, a GEAB, ela, na medida do possível, ela auxiliou os outros órgãos do Estado a poder atuar nessa área, mas já foi repassado esse levantamento à Prefeitura. Deveria ser a Prefeitura, Murilo? Lá é uma área estadual. Ah, é do Estado. Ela foi doada pela dona Gersina Borges, na época. Então, assim, mas está atuando juntamente com a Prefeitura. É aí que eu falo da importância das parcerias. E a GEAB, independente de bandeira, sempre a determinação, o atual presidente nosso, Luiz Estival, também sempre fala, Murilo, vamos atender todos, nós temos que pensar na população. Então, independente de tudo, essa determinação para que nós atuemos. Mas está sendo resolvido ali, né? Sim, nós já fizemos. É uma área regular, é uma área ambiental ali, né? Sim. Tem a faixa que deve ser respeitada, não é toda ela ambiental. Então, foi feito o levantamento, porque lá já foi, inclusive, urbanizado a marginal. Então, tem algumas atribuições ambientais são menos restritivas na questão desse ambiente, de ter sido já urbanizado, mas quem vai observar isso é a Prefeitura de Goiânia. O trabalho de ser feito o levantamento já foi encaminhado à Prefeitura. Agora, um problema que tem nessa questão urbana e de espaço urbano é que nós não conseguimos nenhum administrador até agora, nenhum prefeito, né, que tivesse coragem de aplicar o Estatuto da Cidade. Então, o programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é muito limitado porque não consegue, em Goiânia, adquirir nenhuma área para construir casas para famílias de baixa renda. O preço é altíssimo. Esse é um aspecto importante. E não é possível. Isso em todas as regiões metropolitanas do Brasil. Então, o Estatuto da Cidade, ele veio justamente colocar o seguinte, olha, prédios, áreas que estão sendo ali só para aumentar o valor, né, e a especulação imobiliária, podem sim ser tratados como áreas de interesse social e desapropriados pelo poder público com fins de construção de casas para famílias de baixa renda. E, infelizmente, não teve nenhum administrador que tivesse essa coragem. Inclusive, o próprio Parque Oeste Industrial era um latifúndio dentro da cidade. Será que é coragem, né, ou é falta de interesse mesmo? Coragem, né? E falta de interesse. Tem muito dinheiro envolvido, porque né? Lei para isso já existe, né? O Estatuto da Cidade está aí para instrumentalizar as administrações públicas, e se nós não começarmos a realmente ter pessoas com coragem nas administrações, nós vamos ter muita dificuldade, porque não tem, por exemplo, essas famílias que estão ocupando irregularmente áreas ou do poder público ou particulares, para onde elas irão se não tem áreas de interesse social, zonas de interesse social, que a Prefeitura coloque à disposição para a construção da baixa renda. Esse é um tema importante. E são caras, né? Veja só, o programa Minha Casa Minha Vida foi o que há de mais revolucionário em atitudes governamentais na moradia registrada no Brasil, a partir de 2008. Que também não é uma dádiva, não é um presente do Lula ou da Dilma, quem quer que seja. Fruto de caravanas e caravanas de moradias, de movimentos para Brasília ao longo dos últimos 20 anos. Pois bem, está aí o Estatuto da Cidade, com as secretarias... Mas eles implementaram, os outros que vieram antes não fizeram. Mas reconhecer isso só a partir do governo Lula. Só a partir do governo Lula. Veja só. Agora, o que falta para nós poder ter esse programa de fato? Nós precisamos melhorar na ponta. Isso que a deputada está falando é muito importante. As prefeituras, no mínimo, eu discuti isso muito com a secretária nacional da Habitação, a Inês Magalhães, as prefeituras têm que fazer, no mínimo, ter um mecanismo, se não de controle, mas pelo menos de acompanhar, de fiscalizar
à especulação imobiliária, porque foi só lançar o Minha Casa Minha Vida no Brasil inteiro, o capital imobiliário explodiu e perdeu a noção do respeito para com a cidade. Então, é papel do poder público, é papel dos estados intervir nesse processo para não fazer a terra ficar nas condições que está faltando. Então, as prefeituras precisam ter mais responsabilidade. Eu não estou nem falando em aporte financeiro, que era importante, que seria muito importante. Mas se elas tomassem atitude em relação a definir onde e para onde devem ir as populações, já ajudaria. É o que a deputada falou, né? Falta de punho mesmo para falar, não, aqui não vai construir condomínio, não. Né? Veja só que entre o Cerrado 10 e o Vera Cruz, existem fazendas que cabem outros 10 cerrados de população assentadas. Né? Um outro aspecto, e aí eu quero aproveitar a presença do Murilo, que é uma pessoa muito esforçada, aliás, empenhada nessa matéria. Eu acho que o Estado de Goiás, que é um âncora no Brasil em matéria de iniciativas, como a exemplos do Cheque Moradia, que eu acompanho desde a época do Álvaro, que era lá o presidente que pensou essa história, eu acho que o Cheque Moradia, Murilo, ele precisa, se não mudar totalmente a modalidade, mas ele precisa ampliar o conceito em relação ao trato nos recursos. Hoje nós temos o Cheque Moradia, que é descontado no mercado a partir de material. Nós precisávamos, hoje o que a gente vê é um mercado saturado em função da forma como é operado o Cheque Moradia. Eu acho que se nós tivéssemos o Estado pensando em aportar recursos em moeda, como aporta a Caixa Econômica Federal, como Minha Casa Minha Vida, nós teríamos um passo importante na definição de dar celeridade às contratações que precisam, porque hoje só o governo federal paga as custas do Minha Casa Minha Vida na totalidade. Com exceção do caso de Goiás, que tem o Cheque Moradia para contribuir, seria importante ele ver uma forma de alocar recursos que não fosse o debitado no percentual ICMS. Do orçamento, né, que pudesse mesmo ser. Do cheque moradia. Você pode continuar. Agora esse programa, mudando, diferenciando esse programa critérios. também foi uma idealização do movimento social. No primeiro mandato do governo Marconi, nós levamos essa proposta para o cheque reforma e cheque moradia. É o que eu disse lá, nada veio por acaso. Mas, infelizmente, o número, em termos da demanda que precisa de habitações precárias, você anda na periferia, tem casas que ainda não tem nem banheiro. Né? Então, nós precisamos de muito mais. Mas é um avanço. É um passo. Né? É um passo. O cheque moradia é um modelo, é um exemplo para o Brasil. Mas pode ser melhorado. Agora, como nós somos pioneiros, podemos lançar o percentual para morar e fiscalizar para que também esse dinheiro, né, não seja gasto em outros assuntos. Nosso tempo, infelizmente, encerrou. É um assunto vasto, a gente precisaria até de mais tempo aqui. Eu gostaria já de agradecer, né, a participação de todos vocês e cada um faz a sua consideração final, rapidinho. Eu vou começar pelo Murilo aqui, que foi o único que não falou dessa última vez. Murilo Mendonça, que é o diretor de desenvolvimento institucional da GEAB. Murilo, o problema poderia ser resolvido lá no comecinho, né? Se o município tivesse lá no interior mais estrutura, talvez, né, as pessoas não sairiam tanto e viessem tentar a vida aqui. E como a deputada falou, não tem nenhum banheiro na casa, né? Eu queria só ressaltar, né, nesse último bloco foi falado do cheque, e foram criadas modalidades justamente para isso. Ele tem a modalidade reforma, que é para a pessoa fazer um banheiro, ele tem a construção de unidade habitacional. E no momento que nem o Estado, o país vive, eu acho que foi uma maneira criativa que se achou de poder ajudar. Mais poderia ser feito, mas eu acho que esse cheque tem sido buscado, outros estados têm vindo conhecer, porque é uma maneira diferenciada que o Estado achou de poder estar ajudando. Eu queria até, não falei no começo, mas o presidente da GEAB, Luiz Stival, não está presente aqui, ele viria, porque justamente ele está em Brasília, reunido com a ABC, que são a Associação Brasileira de Coabs, discutindo alguns temas que vão ser apresentados antes dessa publicação do Minha Casa Minha Vida 3, os técnicos do Ministério estão lá, justamente buscando alternativas para poder dar soluções melhores para isso. Depois uma fala para a gente, o que foi? Isso, então eu queria até pedir desculpa a ausência dele, eu vim por isso, porque ele está lá
porque a gente não pode ficar parado aqui, ele está lá lutando por esses recursos. E eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a Isaura, o Rony, a você, Luciano, que nos proporcionou isso, e falar que a GEAB está lá aberta e para novas experiências e contando com vocês aí para ajuda, para podermos melhorar. Tá certo, é a parceria, a gente que agradece aqui a sua participação. Obrigado. Agradecer também ao Rony Barbosa, que é o líder do Movimento Popular pela Moradia e já deu sangue, literalmente, aí, por esse estado afora, né, na luta pela moradia digna. Obrigada, Rony. Obrigado, eu não, quase que não sou líder de coisa nenhuma, há muita gente aí na luta, muito mais empenhada e militante do que eu. Eu quero agradecer muitíssimo essa oportunidade de rever a história e na pessoa do Murilo reconhecer a equipe toda da GEAB, que a gente sabe do esforço hoje atualmente nessa matéria, e a deputada de longas datas na caminhada pela moradia. Muito obrigado por convivê-los aqui, obrigado a você e parabéns pelo programa. Nós que agradecemos. E também a deputada estadual Isaura Lemos, que é presidente da Comissão de Habitação aqui da casa e sempre trabalhou nessa causa. Inclusive, fui eleita por essa causa, né? Hoje sou deputada, devo essa luta e tenho que honrar esses votos que eu obtive sempre lutando pela moradia. Agradecer a todos aqui, a TV Assembleia, ao Murilo, ao Rony, companheiros de muitos tempos de luta aí, e dizer que nós temos números importantes, 17 bilhões vieram para o Estado, veio para o Estado, para o programa Minha Casa Minha Vida. Então, só nos últimos 10 anos, né, eu acho que aqueles que hoje têm sua casinha própria, ou têm seu apartamento, né, pode agradecer ao governo Lula, ao governo Dilma, porque, de fato, é fruto de luta, mas foram os governos que atenderam os movimentos sociais nesse aspecto. E dizer que nós vamos continuar lutando e que essas ocupações irregulares devem obter uma resposta do poder público o mais rápido possível, porque o que nós não podemos deixar é que essas famílias fiquem abandonadas. De fato, o aluguel subiu, as dificuldades do Estado é grande, mas nós precisamos dar uma resposta a essas famílias. Certo, otimismo, né, que vai melhorar. Amém. Muito obrigada a vocês. Rony, quer falar mais, Rony? Não, tá tudo bem? Ótimo. Então tá, gente, o Rony acabou de fazer uma cirurgia e mesmo assim veio atender o nosso pedido. Obrigada, viu, Rony? Obrigado eu. Agradecer a você também que está em casa. Obrigada pela audiência e continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até mais.